Pessoal, uma bomba gigantesca acabou de explodir que pode mudar todo o rumo das investigações contra o Jair Bolsonaro e os militares. Finalmente, uma grande carta na manga apareceu. Eu vou revelar para vocês aqui. Tem um vídeo aqui do próprio STF falando sobre corrupção e a coisa não vai ficar boa para eles. Se você é contra esse desgoverno do Lula, se você é contra as decisões do STF, já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias a gente faz um vídeo mostrando toda a verdade para você, pessoal. Vou começar aqui mostrando por que realmente o STF quer tirar o Bolsonaro da jogada e vai, claro que todo mundo já sabe isso, mas vai ficar mais claro ainda mostrando em números, porque tem gente que teima ainda que o STF joga dentro das quatro linhas, mas a gente sabe que não é bem o que está acontecendo nessa situação. Olha só essa notícia que saiu no Poder 360. Bolsonaro teria 37,6% contra 33,6% de Lula se eleição fosse hoje. Então, qual que é o maior motivo que o STF quer deixar o Bolsonaro fora da jogada? Que eles sabem que não tem substituto para ele, por mais que falem de outros nomes, Tarcísio, a própria Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Caiado, não tem ninguém com a força nacional como o Bolsonaro já conseguiu. E olha essa matéria aqui, é impressionante, pessoal. Faz a comparação aqui entre vários candidatos. Então começa mostrando o Lula contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha aqui com uma boa vantagem. Então o Lula perde para Bolsonaro. Comparando o Lula contra outros candidatos, o Lula tem vantagem. Claro que até a eleição o cenário pode mudar totalmente. Mas falando de hoje, as pessoas que já conhecem o Lula, já conhecem o Bolsonaro e muitas vezes conhecem pouco outros candidatos. Dá uma olhada. O Lula venceria a Michele Bolsonaro com uma pequena diferença, acredito que ela conseguiria bater ele. Venceria o Tarcísio, 34 contra 24. Venceria o Ciro Gomes aqui e o Ratinho Júnior, 34 contra 15 e 12. Venceria o Romeu Zema, que teria só 12%. O Bolsonaro venceria qualquer um. O Bolsonaro venceria com folga o Fernando Haddad, 38 contra 14%. E a Michele Bolsonaro venceria também o Fernando Haddad. O que mostra, em um cenário sem Lula, sem Bolsonaro, a Michele seria uma grande cartada aqui para a direita. Um cenário com Lula e Bolsonaro, Bolsonaro vence Lula. Em um cenário sem Bolsonaro, com o nome de Lula, ele tem vantagem sobre outros candidatos. Claro, estamos em 2024, a eleição em 2026, Lula vai ter 81 anos. A gente viu o desastre que foi o Joe Biden lá nos Estados Unidos, a pior campanha dos democratas dentro de anos. Então, a gente sabe que o STF está querendo marcar o Bolsonaro, porque ele é o homem mais forte, muito mais novo que o Lula, e se ele continuar na jogada, ele é eleito e consegue puxar quem ele quiser para o lado dele. Olha essa matéria da Jovem Pan, a gente vai continuar falando sobre o assunto. O jornal americano The New York Times publicou uma reportagem criticando o Supremo Tribunal Federal por estar, nas palavras do jornal, desfazendo a Operação Lava Jato. A Aline Beckett tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Aline. Oi, Colombo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom, o jornal norte-americano fez duras críticas ao STF, afirmando que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes de réus envolvidos na Operação Lava Jato. O texto recebeu o seguinte título, abre aspas, um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito, fecha aspas. A reportagem criticou diretamente também o ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou as condenações de Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmitt. O argumento que foi utilizado pelo ministro é de que as provas obtidas não podem ser usadas para fundamentar as decisões judiciais. E, além disso, o ministro chegou a anular também as multas que foram aplicadas às empresas como a Odebrecht e a JBS. O New York Times chegou também a chamar a atenção em relação a
a relação do ministro Dias Toffoli com o Partido dos Trabalhadores antes da indicação dele ao Supremo Tribunal em 2009. Eu lembro a vocês que o ministro foi advogado do PT ligado ao presidente Lula e, segundo o New York Times, isso acaba levantando aí questionamentos sobre a imparcialidade na atuação do ministro Dias Toffoli no STF. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett, ao vivo. Então tá aí, pessoal. Já mostrou que houve aí parcialidade, uma matéria que saiu na Jovem Pan e outros jornais também. O Jair Bolsonaro, ele se manifestou sobre essa carta aqui. A reportagem publicada pelo New York Times nesse domingo expõe com clareza a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo. Em vez de alimentar narrativas absurdas e atípicas de regimes autoritários, como a falsa acusação de que a oposição teria tramado um golpe, o jornal se volta aos verdadeiros problemas do país que expõem os abusos e excessos que estão manchando a imagem do Brasil no exterior, corroendo a credibilidade de nossas instituições, comprometendo a percepção dos investidores internacionais e criando uma série de problemas domésticos e externos. O texto revela ao mundo como o desmonte de um dos maiores esforços globais contra a corrupção é, na verdade, apenas um dos muitos sintomas de instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política e que têm atuado para blindar amigos, quase sempre de esquerda, enquanto perseguem membros da oposição ao atual governo, sempre de direita. O texto do New York Times não deixa dúvidas, o aparelhamento do Estado está liderando um processo de instrumentalização e desmonte institucional que coloca em risco a própria credibilidade do Brasil no cenário internacional. Segundo o jornal, ao invalidar provas, anular condenações e beneficiar empresas e figuras envolvidas nos maiores escândalos de corrupção da história, o Brasil de hoje não é um Estado que promove o respeito à lei, mas que promove a impunidade de aliados, em claro contraste com a postura retórica adotada contra alvos como os presos políticos do dia 8 de janeiro. A reportagem demonstra ainda que essa crise não se limita ao passado da Lava Jato, mas reflete o presente e o futuro de um Brasil onde as instituições estão capturadas por interesses políticos partidários. O New York Times destaca, por exemplo, o inquérito das fake news, criado, segundo o próprio jornal, para perseguir críticos e censurar a imprensa. Sob esse mecanismo, verdades inconvenientes são silenciadas e a liberdade de expressão, pedra angular de qualquer democracia, vem sofrendo ataques sem precedentes. Assim como o recente editorial do Wall Street Journal, o New York Times faz uma análise sombria do futuro do Brasil, caso esse ciclo de destruição institucional continue. A politização de instituições que não deveriam ser políticas não é apenas um retrocesso no combate à corrupção, mas uma mensagem clara de que o Brasil de hoje está voltando a ser um paraíso da impunidade, onde os poderosos podem fazer o que quiserem, sem qualquer temor de punição, enquanto as vozes dissidentes são perseguidas, rotuladas de antidemocráticas e caladas. Essa situação é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesses. O Brasil merece um futuro onde a lei seja igual para todos, onde os culpados sejam punidos e os inocentes não sejam perseguidos. A luta pela liberdade e pela verdade tem que ser de todos. Só poderemos construir o país que queremos deixar para as futuras gerações se todos os brasileiros de bem se unirem em torno de valores e causas duradouras. Por isso, volto a fazer um apelo sincero à classe política, aos líderes empresariais e àqueles que têm voz na imprensa. Precisamos devolver o Brasil ao rumo certo. A história está nos observando e o povo está clamando por justiça, liberdade e verdade. Nossa missão é clara: pacificar, reconciliar e resgatar o Brasil que acreditamos ser possível. E aqui é a capa do jornal New York Times. Essas são as palavras
de Jair Bolsonaro. E o próprio STF, pessoal, admite que teve corrupção na Lava Jato. Dá uma olhada só esse vídeo. Vou colocar aqui mais um vídeo para vocês, isso aqui é bem curtinho, vamos lá. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. E tive a oportunidade, nesses 10 anos... Então aí, pessoal, o Luiz Fux falando que houve corrupção, foi provado, o dinheiro foi devolvido. E agora o Lula, ele está até agora no mandato dele, tentando provar que não houve nada, soltando todo mundo, os irmãos Batista, José Dirceu, lutando para isso. Em vez de olhar para o futuro do país, em vez de olhar para melhorar a nossa situação, ele fica remoendo o passado e liberando um monte de gente. Como o próprio Fux disse, houve corrupção e foi provado. Então, pessoal, a gente não pode aceitar essa situação que está acontecendo. O Bolsonaro fez mais um vídeo aqui, eu vou mostrar, é o último vídeo desse boletim, que realmente é espantoso como o Lula vende o nosso país e tira a nossa soberania. Dá uma olhada só. Qual o problema que estamos tendo agora do Carrefour fazendo uma campanha para não comprar nossa carne? Eu diria mais, né? O Lula, a questão de poucas semanas, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. E foi assinado ali um acordo para o Macron explorar urânio no Brasil. Talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidência da República, esse acordo seria revogado. Não basta agora o problema que estamos tendo agora. Então tá aí, pessoal, o Bolsonaro falando também sobre o Lula, que diz tanto que protege a Amazônia, que realmente protege o Brasil. A gente vê ele, quando é para algum amigo dele, ele passa o pano, assim como ele fez com o ditador Maduro aqui no Brasil, que toda a América do Sul condenou ele e o Brasil ficou passando o pano. Agora vai deixar o Macron explorar urânio aqui no Amazonas. Você que é esquerdista, e compartilha o vídeo com o esquerdista e pergunta se eles concordam com a exploração de urânio aqui no Amazonas. A França explorava de um país lá na África, onde acabou sofrendo um golpe realmente, e agora vem correndo aqui para o amigo dele, para o Lula no Brasil, para explorar o Amazonas. Então os esquerdistas que falam tanto que protege a natureza, dá uma olhada só o que está acontecendo, né? O discurso é diferente da prática. Deixa a sua opinião sobre isso. Então esse foi o nosso boletim. Já se inscreve no canal e compartilha o vídeo, que essa informação tem que chegar para mais pessoas. Te espero aqui no boletim de amanhã. Obrigado a todos.